Inclusive, por esse relógio metabólico, existem horários ideais para nós nos alimentarmos, acordarmos, até treinarmos. Uma pessoa normal, um praticante de atividade física normal, que está começando agora, distribuir esses macronutrientes durante o dia vai ter pouquíssimos resultados. Atletas de fisiculturismo vão muito além de bater os macros. Dividir de forma inteligente cada macronutriente ao longo do dia pode ajudá-lo em sua performance. Qual é o melhor horário do dia para consumir a maior parte dos carboidratos? Ou seja, muitas pessoas entendem que a quantidade de carboidratos é uma quantidade ao dia. Então eu tenho uma quantidade X de carboidrato para consumir. E se você pensar em pessoas normais, isso faz todo sentido. Por mais que nós tenhamos um relógio metabólico, que é o nosso ciclo circadiano, inclusive por esse relógio metabólico existem horários ideais para nós nos alimentarmos, acordarmos, até treinarmos. Uma pessoa normal, praticante de atividade física normal, que está começando agora, distribuir esses macronutrientes durante o dia vai ter pouquíssimos resultados se ela estabelecer regras diferentes. Mas para o atleta de fisiculturismo isso muda, principalmente se ele estiver numa fase de restrição mais calórica. Não é verdade? Como você tocou no assunto, o carboidrato é muito importante quando realmente ele está nessa parte de restrição. Porque ele tem que manter o treinamento dele. Então o foco é o horário que ele vai treinar, como vai ser a distribuição das refeições até chegar naquele momento, porque a gente tem que lembrar que existe uma ordem relacionada à velocidade de produção do tal do glicogênio muscular. Então a refeição que você faz meia hora antes do treino não é capaz de reverter-se em energia no músculo prontamente. Então você tem que pensar previamente e regionalizar as 3, 4 últimas refeições para chegar no treino. Então é muito importante na restrição calórica o atleta regionalizar o carboidrato. Exatamente. Mas é isso aí, né? A gente tem que lembrar que a síntese do glicogênio não é feita da noite para o dia. Tem uma galera, aliás, de uma hora para outra, né? E sim da noite para o dia. Então a tua refeição pós-treino, por exemplo, ela vai ser justamente sua refeição pré-treino do próximo treino, né? Então a gente tem que somar isso e pensar que em um atleta que está com restrição calórica, a gente tem que direcionar da melhor forma possível esse carboidrato que ele vai receber, já que está uma quantidade extremamente restrita. E lembrando que glicogênio é armazenado pelo menos 6 a 8 horas antes, né? A síntese do glicogênio ela vai ser feita 6 a 8 horas antes. E aí o atleta tem que estar esperando receber esse glicogênio ali naquele período. Se você tivesse 100 gramas de carboidrato ao dia, pessoal, 100 gramas de carboidrato não são 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz lhe ofertarão aproximadamente 25 gramas de carboidrato aí, em média. Se você tiver 100 gramas de carboidratos ao dia, e você tem ali um atleta que precisa consumir 100 gramas de carboidrato, como você distribuiria esses 100 gramas de carboidrato, entendendo que esse atleta treina às 3 horas da tarde? Se a gente pensar que ele tem ali, vamos dizer, 2 ou 3 refeições para treinar. 3 refeições. 3 refeições. Se a gente queimar ali 20 gramas de carboidrato em 3, a gente tem 60 gramas de carbo. Qual que é a estratégia? Ele pode usar, se for o caso de recuperação de glicogênio pós, eu posso colocar uma estratégia de alto índice glicêmico de 40 gramas de carboidrato depois. Só que depois ele não come mais nada. Então aí depende dessa distribuição. Se ele vai comer... Estamos falando de um atleta forte, pesado. Atleta, um Rafael Brandão. Sim, aí é uma quantidade muito pequena. Então você pega 20 gramas de carboidrato, é 100 de batata doce. 2, 3 rodelas cozidas, é pouco, né? E aí você tem que pensar se o cara vai comer, ele prefere comer tipo 2 com maior quantidade de carboidrato ou splitar, dividir em 3 antes. Mas a questão também é que o pessoal usa muito o carboidrato de índice glicêmico alto pós-treino para tentar Tem uma ressíntese maior. Ressíntese mais rápida. Então é bom, não só no pré, né? Mas tem que pensar, pô, se eu gasto tudo no pré, como é que eu vou dar um ressíntese de glicogênio pós, né? Então tem que balancear isso. Até porque vai depender também da quantidade de treino que esse atleta tem no dia, né? Existem alguns atletas que vão fazer, por exemplo, um treino pela manhã de musculação e um cardio durante a noite. E aí, como que a gente distribui isso pensando para que ele tenha uma energia um pouco maior durante um cardio, né? Já que o glicogênio dele começa a ficar totalmente depletado, dependendo de quanto que esse atleta tem de glicogênio né? Quanto a gente disponibilizou de carboidrato para esse atleta. Podemos dizer que esse atleta que treina às 3 horas da tarde, que faz um único treino de musculação, ele poderia utilizar 60% desse carboidrato antes do treino e 40% talvez entre 1 a 2 refeições pós-treino e permitir que o restante do dia ele fique apenas em proteína alta, até mesmo para manter ali aquele déficit calórico e continuar fazendo o processo de cutting dele. Sim, porque a ideia de você aumentar o gasto, né, a energia disponível do atleta, se você mantém o carbo controlado e ele faz mais um cardio, você não precisa tirar o carbo dele. A ideia é ele tentar performar melhor o exercício. E outra, a gente pode também, Renatão, pegar uma parte desse carboidrato e diluir ele durante o treino.
Porque a partir dos 40, 50 minutos a performance começa a cair, ele pode Pode diluir ser o carboidrato, uma palatinose, uma oximase diluída, para ele manter a performance ao longo da segunda hora. Então é uma outra possibilidade. Eu já vi algumas estratégias de alguns coaches. O atleta, digamos, por exemplo, tem 60 gramas de carboidrato. Está num déficit calórico severo. Ele coloca 30 gramas pré-treino, 30 gramas pós-treino. Apenas isso. Eu já fiz isso e eu não me senti bem. Por quê? Porque 30 gramas pré-treino vai ali a me ajudar na questão da glicemia. Só que as outras refeições pré, cara, chega murcho. Chega murcho. Eu prefiro pegar essas 30 gramas que eu utilizaria pré-treino, jogar umas 6 horas antes, pegar essas outras 30 gramas que eu tenho para fazer a ressíntese, mas eu percebo que esse carboidrato um pouco mais cedo me deixa com um pouco mais de pump durante o treino. Porque esse carboidrato, logo antes, ele não vai servir como Não como síntese de glicogênio, mas sim para glicemia. Né? Principalmente se você tem um atleta que se sente mal durante o treino. Né? Tem pessoa que não está acostumada a treinar completamente zerado de carboidrato, depletado, né? E aí ele vai se sentir um pouco mal. Então daí seria interessante colocar pelo menos ali 30, 40 minutos antes do treino, para ver se ele se sente um pouco melhor. Enfim. Por vezes eu vejo alguns erros também de estratégia da velocidade de absorção e o que causa isso no atleta durante o treino. Então, por exemplo, se eu mexo com carboidrato de alto índice glicêmico próximo do treino, a insulina dele basal vai estar alta no meio do treino. Então, às vezes, ele não vai se sentir muito bem treinando com essa insulina muito alta. Normalmente, o índice glicêmico mais alto se usa pós, para aproveitar a glicogênio sintetase que está acelerada, para ele fazer o máximo de glicogênio. Agora, comer, tipo, doce de leite pré-treino, aí às vezes você pega insulina no meio e o cara tem a tal da hipoglicemia reativa no meio do treino. Então, tem que saber certinho fazer isso. Concordo plenamente. Seria mais interessante, então, colocar esse tipo de carboidrato no pós-treino, pensando na ressíntese de glicogênio. Sabemos que a ingestão de proteínas deve ser fracionada. Qual seria, então, a quantidade ideal por refeição? A quantidade de proteína é calculada por quilo corporal. Atletas de fisiculturismo, principalmente usuários de hormônio esteroide, chegam às vezes a bater 3,5 kg corporal de proteína. Mesmo que ele entenda que essa quantidade de proteína vai muito além do que os estudos dizem, ele tem o objetivo de restringir mais carboidrato e aumentar mais a proteína. Se um atleta de 120 quilos bate 3,5 kg corporal, a gente está falando de uma quantidade muito alta de proteína, mais de 300 gramas. Dividir essa quantidade de proteína em 4, 5 refeições, talvez o levaria para refeições de 50, 60 gramas. A pergunta é, qual a quantidade ideal, qual é o mundo ideal de quantidade de proteína por refeição? E por quê? Porque existe um mito da absorção, não é verdade? E a gente pode quebrar esse mito aqui agora. O que a gente vê na literatura é que foi achado, em média, 300 a 400 miligramas por quilo por refeição.